Senhora Ministra, além das questões colocadas pela minha camarada Rita Rato, não queria deixar de colocar, antes de mais, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, deixar de colocar um conjunto de questões. A Sra. Ministra referiu aí a questão da saída de dirigentes e nós não temos nenhum problema com a saída de dirigentes quando eles são inúteis, quando eles são promovidos a dirigentes apenas por questões de nomeação com cariz que não sejam as das funções efetivas do exercício de funções, mas por outras questões colaterais, bem conhecidas de todos nós. Quanto a essa matéria não tenho problema nenhum. O problema que eu lhe queria colocar, Sra. Ministra, é a falta de pessoal dentro da Segurança Social. Os dados dos boletins da Administração Pública demonstram uma forte saída de trabalhadores da Administração Pública do seu Ministério. Há notícias que dão conta, por exemplo, o Estado está a pagar pensões de alimentos para crianças com 6 meses de atrasos. E estes atrasos dizem respeito claramente à falta de pessoal. Uma exposição da CGTP no que diz respeito ao Centro Nacional de Proteção contra os Riscos e Doenças Profissionais, que desempenha um papel fundamental para as doenças e reconhecimento e classificação das doenças profissionais, onde, por exemplo, na sua delegação do Porto não há um dermatologista desde 2008. Há 5.000 documentos por processar devido à falta de pessoal. E há atrasos absolutamente inaceitáveis de 2 anos na declaração de uma doença profissional, deixando os desempregados, as pessoas que sofrem da doença profissional, numa situação verdadeiramente inaceitável. Mas no que diz respeito ao desemprego, e indo à questão do nosso requerimento, eu queria dizer que, utilizando uma notícia que saiu de um órgão de comunicação social, este é o ano do está tudo bem para o Governo. E é um ano que está tudo bem porque em novembro de 2009 em dezembro de 2009 dizia a Sra. Ministra: espero que o desemprego comece a baixar a partir do início do próximo ano. Depois, em janeiro de 2010, o desemprego vai subir antes de descer, mas o pior pode já estar para trás de nós. Dizia, em março: acredito que Portugal já atingiu o pico do desemprego. Estancamos o aumento do número de desemprego. Importa dizer que, desde esta data até aqui, o desemprego não parou de aumentar. Depois dizia, em abril de 2010, espero que o desemprego comece a abrandar para o verão. Depois dizia, o número totais do mês de maio vão ser dados históricos, dizia o Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos. Esta é a maior descida em 37 meses e o desemprego consecutivamente a subir desde a altura que referi. Depois dizia, continuava em agosto, as medidas do Governo foram acertadas e produziram efeitos. O desemprego estancou e é até possível decrescer o número de desempregados nos próximos trimestres. Sempre um anúncio. E dizia também em novembro de 2010, não podemos tirar conclusões precipitadas. O Governo está a fazer um grande trabalho, referindo-se aos dados do desemprego. E agora, recentemente, veio o Sr. Secretário de Estado dizer, utilizando os dados do IFP, que o pior já passou. E importa dizer que sobre esta matéria, o desemprego, não houve nenhum destes trimestres em que o desemprego não aumentou significativamente comparativamente com os meses homólogos ou os dados do mês anterior. Ora, o que o Sr. Secretário de Estado faz para dizer que o pior já passou é, primeiro, utilizar a saída de dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional com fins políticos. E eu aqui gostava de colocar a seguinte questão, Sr. Ministro. Porquê é que não fixa a data de saída dos dados do IFP sobre esta matéria, sobre o número de inscritos nos Centros de Emprego e Proteção e Formação Profissional? Porquê é que há datas que variam de acordo com a oportunidade política e que são utilizados para esses fins? Depois, dizer o seguinte: o que diz o Sr. Secretário de Estado, que o pior do desemprego já passou, é utilizar uma variação com o mês passado, quando a variação do homóloga de 2009 determina que em dezembro tínhamos mais 3,3% do que no ano passado e em novembro tínhamos mais 4,4% do que o ano passado. E, portanto, nós temos um problema de crescendo do desemprego e não o seu contrário. Dizer que as ofertas de desemprego, e este facto não foi referido, por exemplo, as ofertas de emprego baixaram, foram as mais baixas do último ano, 6.556 apenas. E as colocações também as mais baixas deste último ano. Ora, isso o Sr. Secretário de Estado não refere, o pior já passou, diz ele. E a pergunta que lhe queria colocar é como é que conclui, Sra. Ministra, que o pior já passou? Como justifica estas declarações? Face a estes dados concretos e a situação dramática que hoje temos, cerca de 13% de desemprego, mais 730 mil desempregados, mais metade destes desempregados sem qualquer tipo de apoio no subsídio de desemprego, e o Governo continua a anunciar
que o pior já passou e que não há, e que a estratégia é um sucesso. Não corresponde à verdade. Por fim, terminando, dizer questão do Código de Trabalho e as alterações em cima da mesa. Como foi aqui referida, a precariedade é um dos grandes problemas do nosso país. O trabalho temporário ilegal, o contrato a termo, os recibos verdes, o trabalho não declarado ilegal. Qual é a solução do Governo, seguindo a orientação do FMI e da União Europeia? Reduzir, facilitar os despedimentos, tornar mais baratos os despedimentos. Com um claro sinal, substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e cada vez mais precários. Essa é a linha, a estratégia que aqui claramente fica em cima da mesa. Tornar os despedimentos mais baratos, Sra. Ministra, resolve que problema da nossa sociedade? Vamos criar quantos postos de trabalho com facilitação dos despedimentos dos trabalhadores? Em que medida é que isto ajuda a economia, Sra. Ministra? A nossa resposta é claramente que não. Amanhã mesmo temos uma interpelação ao Governo, onde vamos apresentar um conjunto de iniciativas legislativas que provam que há um caminho diferente e que há um percurso substancialmente diferente, que passa pelo respeito de quem trabalha, pela criação de emprego, sim, com direitos, e não a aposta na precariedade. E pergunto-lhe, Sra. Ministra, a conversa da competitividade. Já tivemos essa conversa em vários períodos da nossa história da revisão da legislação laboral. Pergunto-lhe em que medida é que vai ficar mais competitiva a nossa economia, se é por esta via que vamos poder competir, por exemplo, com a Índia, ou com a China, ou com o Paquistão, que têm regimes laborais substancialmente diferentes dos nossos, e se é por esta via que quer ficar competitiva. Só duas perguntas finais, Sr. Presidente, se me permite, com a devida vénia. Criação do fundo para pagar as indenizações. O Presidente da Confederação de Comércios e Serviços já disse que esta taxa, nova taxa de IGEL, vai refletir-se nos salários, isto é, os trabalhadores é que vão pagar o seu próprio despedimento. A pergunta lhe quero deixar, Sra. Ministra, o que é que entende sobre esta matéria, bem como as questões da promoção da negociação a nível de empresa. Sra. Ministra, diz que são aumento das oportunidades das negociações a nível de empresa. Sabe muito bem que o aumento das oportunidades é só para um lado. É para o lado dos patrões. Porque a nível das comissões de trabalhadores, o que acontece é que elas são muito mais vulneráveis às pressões ilegítimas por parte do patronato. E a Sra. Ministra o que está a criar é um mecanismo que dá de mão beijada a possibilidade de celebrar acordos de contratação coletiva que são impostos pela entidade patronal, porque são fruto de uma pressão que é absolutamente ilegítima sobre as comissões trabalhadoras, que não têm a capacidade de negociações que tem, por exemplo, o movimento sindical, os sindicatos. E, portanto, isto é um ataque frontal àquilo que é a autonomia, a independência e a valorização dos sindicatos. E que termino, Sr. Presidente.